Olá, Edilberto Santos falando. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa nossa aula, onde eu vou lhe ensinar os 5 exercícios mais eficazes que eu conheço para aumentar a sua inteligência emocional. Mas para poder ensinar essas técnicas, antes eu preciso falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional e quais são os seus principais pilares de sustentação. A inteligência emocional ela tem a ver com identificar emoções. Segundo Daniel Goleman, um psicólogo, jornalista, autor de alguns dos livros mais importantes sobre esse assunto, inteligência emocional ela é a capacidade de reconhecer sentimentos em nós mesmos e nos outros, de nos motivarmos e de administrarmos as emoções em nós e nas nossas relações. Isso quer dizer que pessoas com um alto índice de inteligência emocional, elas são capazes de lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros de uma maneira muito mais eficaz. O que significa que elas entendem e utilizam as suas emoções para orientar como elas pensam e como elas agem, para lidar com as frustrações, para se automotivar e para se relacionar de uma maneira mais harmoniosa, profissional e afetivamente. São muitos os estudos sobre a inteligência emocional que demonstram o impacto positivo que ela tem em diferentes áreas ou aspectos das nossas vidas. Então, por exemplo, existem estudos mostrando que a inteligência emocional impacta em 50% a nossa eficácia, a nossa capacidade de gerar resultados, que ela aumenta em mais de 30% a chance da gente construir e manter relacionamentos de qualidade. Ela afeta em quase 45% a nossa capacidade de conseguirmos nos manter satisfeitos e equilibrados, e aumenta em 25% as nossas chances de nos mantermos saudáveis e em perfeitas condições de saúde. Para o Goleman, a inteligência emocional ela possui 5 grandes pilares que podem e devem ser trabalhados a fim de nos desenvolvermos emocionalmente. O primeiro é reconhecer as emoções em nós mesmos. Isso quer dizer identificar as emoções no momento em que elas afloram, no momento em que elas aparecem. Para isso, você precisa sair do automático. Você precisa desenvolver um estado de presença, ficar atento ou atenta ao seu corpo, aos seus pensamentos. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. O segundo pilar é administrar as emoções em nós mesmos. Esse pilar está relacionado com o autocontrole emocional, em como saber expressar as emoções de uma maneira positiva. Ser controlado ou controlada emocionalmente não é não sentir raiva, por exemplo, mas expressar essa raiva de uma maneira positiva, ou seja, ao invés de estourar e sair ofendendo todo mundo, canalizar essa raiva para ter mais motivação para alcançar um objetivo, por exemplo. O terceiro pilar é a automotivação, ou seja, ser capaz de interferir em nossos próprios pensamentos, emoções, comportamentos, para a gente conseguir despertar em nós o entusiasmo, o prazer, a coragem, que são os sentimentos que nos levam a realizar alguma coisa. Enquanto esses 3 primeiros pilares eles estão relacionados com o eu, os 2 últimos eles estão relacionados com o outro. O quarto pilar é reconhecer as emoções nos outros. Isso quer dizer ter consciência social, ser empático ou empática, ter a capacidade de compreender como as outras pessoas percebem uma determinada situação e como elas se sentem a respeito. E o quinto e último pilar é administrar essas emoções nos outros. Essa habilidade ela está ligada a demonstrar preocupação, apoio, interesse pela outra pessoa, ser capaz de compreender diferentes situações para resolver conflitos sem comprometer, e isso é muito importante, os valores e as crenças das pessoas envolvidas nesse conflito. Ou seja, ter a compreensão, o entendimento de que cada pessoa acredita em coisas diferentes e que você deve lidar com as emoções delas
sem impor a sua maneira de pensar e sim respeitando a maneira de pensar dela. São essas duas últimas aptidões que determinam a popularidade e a capacidade de liderança de uma pessoa. Para a gente conseguir ser inteligente emocionalmente de verdade, a gente precisa fortalecer cada um desses pilares. E é exatamente por isso que eu quero ensinar para você um exercício diferente para cada um deles. Vamos lá então? O começo de toda essa jornada é a autoconsciência, a capacidade de perceber o que a gente está sentindo, dos nossos pensamentos envolvidos em uma determinada situação, da maneira como agimos. Agora, um detalhe importante, uma pessoa autoconsciente, ela é capaz de fazer isso tudo no momento em que essas emoções vêm à tona. Uma pessoa com autoconsciência bem desenvolvida, ela é capaz de identificar os pensamentos equivocados e mudar esses pensamentos para ela conseguir resultados melhores. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você está na sua casa, concentrado ou concentrado em alguma coisa, e o seu filho lhe interrompe dizendo que derrubou algo na cozinha. E aí você pensa, nossa, será possível? Eu não consigo nem 5 minutos de tranquilidade quando eu estou em casa? O Arthur precisa de atenção 24 horas por dia. E daí você percebe e corrige esse pensamento. Não, peraí, isso não é bem verdade. Já faz pelo menos meia hora que eu estou aqui sem que ninguém tenha me interrompido. Além disso, o Arthur ainda é uma criança, ele está desenvolvendo a sua coordenação motora e, além do mais, eu tenho certeza que ele não derrubou nada de propósito. O primeiro exercício que eu quero lhe ensinar vai ser justamente para você aprender a identificar o que você sente e como você sente. O exercício que eu quero sugerir para lhe tornar mais autoconsciente é escrever um diário das emoções. Ele é ótimo porque ele ajuda a tornar você mais atento ou mais atenta ao que você sente no dia a dia e como os seus sentimentos eles estão relacionados com os seus pensamentos, os seus comportamentos, o seu corpo. Para fazer o diário, seria interessante você separar um caderno só para isso. O ideal para que você consiga um resultado bem bacana é que você se sente aí umas 2 ou 3 vezes por dia e escreva sobre as emoções que você está sentindo ou que você sentiu ali nas horas anteriores. Mas se a sua dinâmica ela não permite que você pare durante o dia para escrever no diário, faça isso pelo menos uma vez à noite. E tente lembrar as emoções mais importantes, mais impactantes que você experimentou durante o dia. Claro que quanto mais tempo passar entre o momento que você sentiu a emoção e o momento que você sentou para escrever, mais difícil vai ser você preencher o diário com todas as informações pertinentes. Você deve escrever no seu diário o seguinte: qual foi a emoção que você experimentou? Então, raiva, decepção, frustração, tristeza, nervosismo, histeria, alegria, contentamento e por aí vai. O que despertou a emoção? Qual foi o gatilho que disparou essa emoção? Pode ser algo que alguém disse, algo que você viu, algo que você pensou. Quais as sensações no seu corpo? Pernas trêmulas, mãos frias, taquicardia, dor de estômago, suor intenso, moleza, ardor, boca seca. Quais os pensamentos envolvidos? O que você estava pensando no momento exato em que você começou a sentir aquela emoção? Quais os pensamentos começaram a aparecer na sua mente depois que a emoção se instalou? Por que da emoção? O que a emoção estava tentando comunicar? Uma expectativa não atingida? A realização de algo muito esperado? Um valor importante seu foi desrespeitado por alguém? Perigo? Um risco de morte? Então, toda vez que você se sentar para escrever sobre as emoções que você sentiu, reflita sobre esses 5 aspectos relacionados com a emoção que você está analisando. Quando você tiver um tempinho, e se não tiver, cria um, dá uma folhada no seu diário. Tenta perceber os padrões. Analisa
Quais as sensações estão sempre presentes quando você experimenta uma determinada emoção? Tipo, sempre que eu me irrito, meu estômago dói. Ou, olha, todas as vezes que eu senti medo, minhas mãos ficaram frias. Você também pode tentar perceber quais os pensamentos recorrentes que alimentam determinadas emoções. A maioria das vezes que eu perdi o controle na empresa, eu tive pensamentos relacionados com o fato de estar me sentindo inferiorizado ou inferiorizado com os comentários dos colegas. Nessa análise, procure identificar também os gatilhos mais comuns, ou seja, o que costuma despertar essas determinadas emoções. Toda vez que meu chefe entra na sala, meu coração já dispara. Você vai se surpreender com as descobertas e as conclusões que você vai encontrar. Olha, esse exercício ele é riquíssimo para aumentar a sua autoconsciência e, consequentemente, o seu autoconhecimento. Agora, o ser humano, em geral, ele é muito resistente a coisas novas e a mudanças. Então, antes da sua mente começar a tentar levar você de volta para a sua zona de conforto, dizendo coisas do tipo, isso aí não vai funcionar, vai dar muito trabalho. Então, antes de você pensar essas coisas, vamos fazer um acordo. Se esforça para escrever o diário só por 2 semaninhas. E se depois disso você achar que não está sendo útil para você, aí tudo bem, você para de escrever o diário. Eu tenho certeza que quando você se der conta dos benefícios que você vai conseguir sendo capaz de perceber melhor o que você sente, como sente, por que sente, muita coisa bacana vai começar a acontecer com você. Em diferentes áreas da sua vida, eu posso garantir isso. Combinado? Com essa primeira ferramenta, você vai trabalhar o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Agora, a gente vai passar para o segundo pilar, que é o autocontrole. O autocontrole está relacionado com a forma como você pode gerenciar, administrar o que você sente. A primeira coisa que você precisa entender quando o assunto é autocontrole é que as emoções são suas e, portanto, a maneira como você vai expressar cada uma delas é também uma escolha sua. Algumas vezes a gente oferece esse controle para os outros, a gente se faz de vítima, mas essa opção também foi uma escolha sua. Ou seja, o controle é sempre seu, até quando você escolhe não controlar nada. Aquela história de fulano de tal me irrita, ela não existe. Você é quem se irrita com a outra pessoa. Por sorte, ninguém no mundo tem a capacidade de controlar como você se sente. Só você tem esse poder. Isso precisa ficar claro. Por isso, assumir o controle da tua vida, das tuas reações emocionais, isso vai ter um impacto enorme em você, nos teus sonhos, nos seus objetivos. Existem várias técnicas para melhorar o controle emocional, mas existe uma que, na minha opinião, é muito poderosa e ela está relacionada com identificar o que você pensa. O seu pensamento, a forma como você interpreta uma situação, ela está diretamente ligada à maneira como você vai se sentir em relação a isso. Uma situação será boa ou ruim de acordo com a maneira como você vai interpretá-la. Não importa a intenção real de alguém. Você vai reagir de acordo com o que você acha que é a intenção dessa pessoa. Não importa se o seu amigo omitiu uma informação de você com a intenção de ajudar, de não deixar você chateado ou chateada. Se você interpretar a atitude dele como traição ou entender que ele fez isso de má fé, é assim que você vai reagir e é dessa maneira que você vai se sentir. Se você quer mudar o que você está sentindo, primeiro, mude o seu ponto de vista sobre a situação. Mude a maneira como você vê a situação e as suas emoções, elas vão mudar também. Então, desenvolver o autocontrole ele está relacionado a aumentar a nossa flexibilidade diante das possíveis interpretações de uma experiência. Ser capaz de observar uma determinada situação por diferentes ângulos vai ser uma ótima maneira de controlar o que você vai sentir e como você vai lidar com essa emoção. Um exercício que pode ser muito útil para ajudar você a flexibilizar a sua interpretação dos fatos é o seguinte: a primeira coisa
é escolher uma situação específica que esteja lhe causando algum tipo de preocupação, pressão, desconforto. Por exemplo, um amigo seu passa por você com a expressão fechada, não lhe cumprimenta, na verdade nem olha para você, passa reto e vai embora. Aí, olhando para essa situação, você vai tentar identificar quais são os pensamentos automáticos que ela gera em você. Você pode tentar perceber quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça quando você pensa na situação. Então, por exemplo, nossa, que mal educado, nem disse oi. Será que esse fulano está bravo comigo? Ele deve estar achando que eu fiz alguma coisa para ele. Daí, o próximo passo é analisar esses pensamentos que você encontrou e ver se existe algum exagero, se esses pensamentos são lógicos, se eles realmente são coerentes. Talvez você perceba que as coisas não são exatamente como esses pensamentos estão sinalizando. Será que realmente a pessoa passou por mim sem me cumprimentar porque tem algum problema comigo? Será que aconteceu alguma coisa com ela? O importante é que você analise de maneira crítica esses pensamentos, porque na grande maioria das vezes você vai perceber que eles não correspondem com a realidade. São exagerados, distorcidos, generalistas, e é exatamente por isso que eles acabam gerando emoções equivocadas e tirando de você os recursos necessários para resolver a situação. Então o próximo passo é corrigir esses pensamentos que você percebeu que tinham alguma espécie de distorção ou de exagero. Então, talvez o fulano esteja com algum problema ou preocupado com alguma coisa e passou tão distraído por mim que nem me viu. Pensando friamente, que motivo ele teria para ficar bravo comigo? Eu não fiz nada para ele. Eu conheço bem o fulano. Ele é sempre muito educado. Não é comum que ele passe assim sem dizer nem oi. Depois que você tiver analisado cada um dos pensamentos e estiver com uma visão mais realista da situação, é hora de criar o maior número possível de alternativas para ajudar você a resolver cada um dos pensamentos automáticos que você identificou. Com certeza, esse não é um comportamento comum. Acho que eu vou falar com o fulano para tentar entender melhor o que está acontecendo. Quer saber? Nós não somos tão próximos assim. Talvez eu esteja dando muita atenção para algo sem importância. Eu vou deixar essa história para lá e pronto. Depois que você estiver satisfeito ou satisfeita com a lista de alternativas que você criou, vai ser importante que você defina um plano de ação de como fará para colocar cada uma das ideias em prática. Eu vou esperar até quarta, porque a gente tem uma reunião juntos, e se ele ainda estiver com um comportamento estranho, mais tarde no café, eu vou ver se ele precisa de alguma coisa ou se ele quer conversar a respeito. Esse exercício ele é muito eficaz. Então, sempre que você tiver uma situação afligindo você, faça. Ele vai contribuir para que você perceba essa situação de uma outra maneira. Em 90% dos casos, principalmente se você estiver num momento difícil, você vai perceber que os seus primeiros pensamentos, a sua interpretação inicial, ela não é a melhor possível para aquela situação. Com essa ferramenta que eu acabei de te ensinar, você vai ter a oportunidade de analisar a situação por outros ângulos. E isso vai impactar muito a forma como você se sente e como você expressa essa emoção. Feito isso, vamos ao terceiro pilar, a automotivação. A própria palavra motivação já é autoexplicativa. Motivação, motivo para a ação. Ter motivação quer dizer ter uma razão para agir. Acontece que é muito comum que a motivação venha de elementos externos, pelo incentivo, o encorajamento de alguém próximo, pela ameaça do chefe, pelo ambiente desafiador da empresa, pela pressão do parceiro ou da parceira. Mas o que é automotivação? A automotivação ela está relacionada com a ideia de sermos capazes de interferir no que a gente pensa e no que a gente sente, para podermos realizar o que a gente deseja, o que a gente sabe que é importante para a gente. Para o nosso trabalho, para a nossa família, para
para a nossa realização pessoal. Uma ferramenta que eu gosto muito e eu utilizo com bastante frequência quando eu quero ajudar os meus coaches a se automotivarem é um exercício que eu gosto de chamar de futuros possíveis. Essa atividade ela se divide em 3 partes. A primeira é listar as razões do porquê você deseja mudar ou deseja fazer algo. Um exemplo clássico de problema de falta de motivação para entrar em ação é a perda de peso. Muita gente não tem motivação suficiente para entrar em ação com o objetivo de emagrecer. Então, se pensarmos na perda de peso como exemplo aqui para o nosso exercício, a primeira coisa a fazer é listar razões do porquê você gostaria de perder peso. Então, melhorar a saúde, ter mais energia e disposição, aumentar a autoestima, reduzir a chance de doenças cardíacas, eliminar dores musculares e nas articulações por causa do sobrepeso e por aí vai. Você pode e deve listar todas as razões que você conseguir identificar e que fizerem sentido para você. Quando você estiver satisfeito ou satisfeita com a sua lista, você segue para a segunda parte. Imaginar em detalhes as consequências que você inevitavelmente sofrerá no futuro caso não faça ou não mude o que você se propôs no exercício. No nosso caso, perder peso. Usando o nosso exemplo, você podia se imaginar com problemas de circulação causados por uma diabetes, dificuldade de andar por causa das dores nas costas, se ver jogado num sofá sem motivação, sem energia para nada. Talvez você pudesse pensar na necessidade de uma cirurgia na coluna, sei lá, atrapalhando a sua vida pessoal, causando um retrocesso no seu trabalho. Indo mais longe ainda, você podia pensar que a sua vida certamente seria abreviada, deixando para trás entes queridos com os quais poderia ter passado mais tempo, que vão sofrer com a sua perda. Não filtra, tá? As situações negativas que você vai pensar. Imagina todas as consequências possíveis, das mais leves às mais graves. A verdade é que se você permanecer desmotivado por muito tempo e não mudar o seu pensamento, elas poderão realmente ser possibilidades reais. Então, não se esconda das consequências realmente graves. Deixe-as vir à tona, enfrente-as. Futuro ruim criado, é hora de entrarmos na terceira etapa do exercício. Imaginar em detalhes os benefícios que você vai colher no futuro se você fizer o que você se propôs nesse exercício. Mantendo o nosso exemplo, se veja saudável e cheio de energia. Diga para você mesma como você está feliz cuidando de você e como você se sente bem, animado, animada, energizado, energizada, com a sua autoestima elevada, confiante. Imagine um futuro brilhante, cheio de vida, desfrutando de momentos incríveis com as pessoas que você gosta. Se esse processo fizer com você o que ele normalmente faz, então o seu nível de motivação vai aumentar imediatamente. Sua mente e o seu corpo vão reagir imediatamente a esses estímulos. Para falar a verdade, vai ser impossível você não ficar mais motivado ou mais motivada na hora se você seguir esse exercício direitinho. Bom, nesse ponto, a gente sai do universo do indivíduo, onde o olhar é introspectivo, é um olhar para dentro de si mesmo ou de si mesma, né? E a gente passa a olhar para fora, a olhar para o outro. Os próximos exercícios, eles vão ajudar você a desenvolver a sua capacidade de trabalhar a sua relação com as emoções das outras pessoas. Pensando nisso, nosso quarto pilar é a empatia. Empatia tem a ver com a habilidade de se colocar no lugar dos outros para sermos capazes de enxergar através do ponto de vista deles. Enxergando pela perspectiva da outra pessoa, a gente pode entender por que ela interpreta uma situação da maneira que ela faz. O que ela pensa por consequência dessa visão que ela tem da situação. O que ela sente, por que ela sente. A empatia nos ajuda a entender e a respeitar o outro, ao invés da gente tentar simplesmente sobrepor as nossas ideias às dele. O mundo está carente de empatia. As brigas entre torcidas de futebol,
os embates entre simpatizantes de diferentes partidos políticos, a intolerância com as diferenças, tudo isso mostra a nossa total incapacidade de nos colocarmos no lugar dos outros e perceber que o nosso ponto de vista é apenas mais um, e não uma verdade incontestável. Por tudo isso, agora eu quero lhe ensinar o melhor exercício que eu conheço para ajudar você a aprender ou aprimorar a sua capacidade de se colocar no lugar dos outros. Nesse exercício, você vai analisar uma determinada situação por diferentes perspectivas. E essa análise, além de lhe ajudar a entender o ponto de vista do outro, ela vai lhe fornecer uma visão muito mais completa dessa tal situação que você está analisando. A primeira coisa a fazer é escolher uma situação onde você entrou em conflito ou em discordância com uma outra pessoa. Uma situação que trouxe algum tipo de desconforto por uma diferença de opinião, por exemplo. Coloca duas cadeiras de frente uma para a outra e se senta na que vai representar você. Sentado na sua cadeira, descreva a situação a partir do seu ponto de vista. Fale sobre a situação em si, sobre o que você pensou na hora, como você se sentiu, quais foram os seus comportamentos. E quando você tiver terminado de descrever e analisar a cena, eu quero que você se levante e troque de cadeira. Pode parecer uma bobagem, mas o fato de mudar o seu corpo de lugar fisicamente no espaço, ele ajuda bastante na tarefa de abandonar o seu papel e se colocar no lugar da outra pessoa. Ao se sentar na cadeira em frente a que você estava sentado anteriormente, coloque-se no lugar da pessoa com que você teve um conflito e descreva a mesma situação, mas agora pelo ponto de vista dela. O exercício ele não vai servir para nada se você simplesmente analisar a situação se deixando contaminar pela sua impressão do que aconteceu. Você precisa se esforçar de verdade para tentar ver toda a cena com os olhos dessa outra pessoa, levando em conta as coisas que ela acredita, as experiências de vida que ela teve, as pessoas com quem ela se relacionou e tudo mais que você for capaz. Com esse outro ponto de vista em mente, fale sobre a situação em si, sobre o que essa pessoa pensou na hora, como ela se sentiu, quais foram os comportamentos dela, pela ótica dela. E quando você acabar de fazer isso, você se levanta, você se posiciona a uma certa distância dessas duas cadeiras e assume o papel de observador. De pé, olhando as cadeiras de longe, você deve descrever a história mais uma vez, mas agora assumindo o papel apenas de observador, de alguém que assistiu ao conflito por um ponto de vista de alguém sem interesse, um ponto de vista isento. Descreva a situação levando em conta a interpretação que você, como uma parte isenta ao conflito, tem de cada uma das partes, e aí você reflete sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos de todo mundo, né? De você e da outra pessoa. Para finalizar o exercício, você ainda no papel de observador deve pensar nos conselhos que você desejaria dar para si mesmo sobre como você lidou com a situação. Baseado no que você viu como observador, que tipo de orientações você podia dar para a versão de você que está lá sentada na cadeira para preparar você para lidar melhor com situações como essa no futuro? Se você se entregar de verdade na execução desse exercício, a experiência será fantástica todas as vezes. E se você me permite lhe pedir um favor de coração, treine esse exercício. O mundo ele está extremamente carente de pessoas empáticas, de pessoas capazes de se colocar no lugar das outras com o coração aberto, sem se deixar contaminar pelas próprias verdades. Bom, e para finalizar essa aula, vamos ao nosso último pilar, as habilidades sociais. Quando a gente fala sobre habilidades sociais, a gente está falando sobre a capacidade de lidar com as emoções dos outros. E isso está relacionado com a aptidão para influenciar pessoas, em gerenciar conflitos, as habilidades de liderança, percepção política, a capacidade de se conectar, de cooperar, de criar vínculos.
Mas existe uma competência que, na minha opinião, é a mais importante de todas, justamente por ser necessária para que as outras se desenvolvam. Eu estou falando da comunicação. Ser hábil em se comunicar é um fator determinante para desenvolver praticamente todas as outras habilidades sociais. E é exatamente por esse motivo que eu quero lhe ensinar um exercício para desenvolver a sua capacidade de comunicação. Agora, algo bem interessante é que a melhor maneira de desenvolver a sua habilidade de comunicação não é aprendendo a falar, é aprendendo a ouvir. Em geral, a gente se comunica mal porque a gente não ouve o que a outra pessoa está falando. Assim que ela começa a dizer algo, a nossa mente ela já começa a trabalhar julgando a veracidade, a lógica do que está sendo dito, tentando interpretar o que está nas entrelinhas, pensando na melhor resposta para dizer para a pessoa e por aí vai. Mas se você não ouvir o que a outra pessoa tem a dizer até o fim, a conversa não será entre você e ela, mas entre você e a versão imaginária dela que está sendo criada na sua cabeça. Ou seja, a conversa será entre você e você. Então, nesse último exercício da nossa aula, eu quero lhe ensinar a trabalhar algo que chamamos de escutativa. O exercício ele consiste em você conversar com uma outra pessoa à sua escolha. Pareceu fácil? Somos animais sociais e, portanto, a gente está programado para conversar. Por isso, essa não é realmente uma atividade tão complexa assim. Mas eu quero que você tenha uma conversa um pouco diferente, seguindo certas regrinhas. Você vai conversar com alguém com 3 objetivos em mente. 1. Observar as reações emocionais da outra pessoa, do seu interlocutor. 2. Escutar e compreender a mensagem inteira, verbal e não verbal, ou seja, o que ele disse e o que ele queria dizer. E 3. Resumir e pontuar o que foi dito pelo interlocutor. Esse exercício ele pode ser feito com qualquer pessoa, uma pessoa conhecida como a sua mãe, um amigo, alguém do trabalho, ou, se tudo bem para você, até um desconhecido no metrô, na fila do banco, mas tem que ser uma interação pessoal, cara a cara, à moda antiga. Ouvir a outra pessoa num bate-papo da internet, no WhatsApp, não vale, tá? Escolha aí uma das suas muitas conversas diárias para praticar de uma maneira diferente. E a primeira coisa a fazer nessa conversa treino, digamos assim, é buscar aplacar o seu ego, tá? Evite assumir a conversa. Resista à tentação de contar uma história ou um caso parecido que aconteceu com você. Assim que você decidir contar algo, você vai deixar de prestar atenção na outra pessoa para começar a formular o que dizer, como dizer, em que momento dizer. E isso é exatamente o oposto do que a gente quer no exercício. A sua missão é escutar tudo que a outra pessoa tem a dizer fazendo apenas 4 coisas. Dar sinais de que se você está entendendo. Para sinalizar para outra pessoa que você está entendendo, você pode assentir com a cabeça, sorrir, dizer algo como parafrasear. Basicamente, parafrasear é repetir o que a outra pessoa disse com as suas próprias palavras. Por exemplo, a pessoa fala: ontem eu fui assistir o filme XPTO. Então, depois dela ter terminado a sua colocação, você diz: puxa, quer dizer que ontem você foi ao cinema? Assim, você reforça esse diálogo e ainda permite que fique bem claro o que foi dito. Não dá margem para mal-entendidos. Perguntar. Fazer perguntas ajuda a desenrolar o processo de comunicação, mas faça perguntas abertas, ou seja, perguntas que não possam ser respondidas de maneira curta com um simples sim ou não. Ao invés de você perguntar se a outra pessoa gosta de massa, por exemplo, peça que ela lhe conte sobre seu prato preferido. Isso a obriga a formular uma resposta mais longa, o que ajuda a fazer a conversa fluir. Buscar identificar sentimentos. A gente está falando sobre inteligência emocional, portanto, não faz sentido um exercício que ignorasse os sentimentos envolvidos na conversa, né? Entender quais emoções estão por trás dos fatos narrados é um recurso importantíssimo quando falamos sobre habilidades sociais. Algumas vezes, as emoções envolvidas são óbvias e fáceis de serem percebidas,
Mas existem momentos que só uma pessoa com um certo treino é capaz de identificar o que o seu interlocutor está sentindo enquanto fala com você. Você vai conseguir boas pistas de quais emoções estão envolvidas, prestando atenção em quais tipos de palavras essa pessoa usa mais, quais termos ela está utilizando com mais frequência. E na linguagem não verbal dela, os gestos, o tom de voz, como ela posiciona o corpo. E claro, você também pode checar as suas impressões perguntando, tipo, imagino que você tenha ficado com medo quando isso aconteceu. Ou, nossa, deve ter sido frustrante ouvir isso. Depois de 2 ou 3 semanas treinando esse exercício, eu tenho certeza que os seus amigos, os seus familiares, seus colegas de trabalho, eles vão começar a comentar como acham agradável conversar com você. E você mesmo vai começar a experimentar uma capacidade de se conectar com os outros que ainda não havia experimentado antes. E com essa super técnica para você treinar a sua capacidade de escutar os outros e, por consequência, sua habilidade de comunicação, eu termino essa aula sobre os 5 exercícios mais eficazes que eu conheço para aumentar a sua inteligência emocional. Mais uma coisa. Eu gravei essa aula porque, obviamente, eu quero que você faça os exercícios e desenvolva a sua inteligência emocional. Mas eu sei que muitas vezes a nossa vida é muito corrida. E mesmo querendo fazer algo, a gente acaba não conseguindo. Por isso, eu quero facilitar ao máximo para que você realmente consiga praticar o que você aprendeu aqui hoje. Então, eu fiz um arquivo em PDF com um resumo de cada exercício para que você tenha um guia passo a passo para poder seguir. Então é só baixá-lo aqui embaixo desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado bastante e que sejam todas ferramentas muito úteis para você. Agora, eu vou ficar aqui me perguntando, já que você sabe que a inteligência emocional é tão importante para o nosso sucesso profissional e pessoal também, qual será a estratégia que você vai criar para poder colocar esses exercícios em prática? Como é que você vai fazer para incorporá-los na sua rotina diária? Depois me manda um e-mail para me contar, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.